Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, esse aqui é meu espaço para falar de Sandy, meu assunto favorito na vida. E o vídeo de hoje é sobre a Sandy enquanto mãe. Curiosidades da Sandy na maternidade. Como vocês sabem, a Sandy tem um filho, o Theo, fruto do casamento com o Lucas Lima. Theo já tá aí, tá crescendo. A gente não vê a cara dessa criança, como vocês sabem, né? Isso é uma questão, a Sandy mantém a privacidade dele. Aliás, isso já é uma das curiosidades, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas é que eu consegui juntar curiosidades sobre a Sandy enquanto mãe. Não são curiosidades sobre a criança, sobre o Theo. São curiosidades da Sandy enquanto mãe, que ela falou aí ao longo dos anos, das entrevistas, já são bastante anos, né? Sendo mãe, então ela fala de vez em quando alguma coisa, e pincelando aqui uma coisinha, pincelando uma coisinha ali. Cheguei a 10 curiosidades para contar para vocês. Vamos fazer o checklist? Curte o vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, aperta o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Tem aqui na descrição também um link de um grupo no Facebook, onde eu mando o link. Se vocês não confiam no YouTube, eu mando lá também, e todo mundo fica sabendo. Tem meu perfil no Instagram, @FalaLeonardo, que eu posto lá também, sempre que eu posto vídeo aqui eu aviso lá. O que mais vem falar? Clube de membros, isso é muito importante para ajudar aqui no meu trabalho, para eu continuar aqui reservando esse tempo. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá um momento assim, tipo, 1000 coisas acontecendo na minha vida, e eu reservo esse tempo, paro, escrevo, pesquiso, roteirizo, venho gravar, depois tenho que editar, depois tenho que fazer a capa do vídeo, enfim, é um trabalho, gente. Então, se você quer que eu continue aqui, torne-se membro, é a maneira mais clara de você incentivar o meu trabalho e continuar apoiando e garantir que eu volto na semana que vem. Então, um botãozinho aí, seja membro, tem um grupo no WhatsApp só para os membros, eu e os membros, é super legal. É o lugar, posso falar a verdade? É o lugar, assim, mais sadio, eu acho, de convivência entre fãs, sabe? Todo mundo se respeita, mesmo que não concorde, tem um respeito ali no tato mesmo. Sou muito feliz com esse grupo, as pessoas são muito legais e tô orgulhoso do grupo. Beijo pra vocês do grupo! E se você não é, vem entrar também, tá bom? Vamos lá, vamos para as curiosidades da Sandy como mãe. A primeira, como eu falei, é essa coisa de preservar a privacidade do filho, né? Desde que Theo nasceu, a Sandy decidiu que não mostraria o rosto dele para a imprensa e para os fãs, assim, né? As pessoas, os fãs seguidores, veem o Theo, né? No aeroporto, no bastidor de um show, em algum local assim, veem. Não é nesse sentido de esconder, de botar uma burca, um véu. Esconder da mídia, né? Pra ele poder ter uma vida mais comum, uma vida anônima, né? Porque ela fala que artista é ela, o pai, o tio, o avô, enfim, todo mundo, né? A criança, ela quer que possa escolher se quer ser famosa ou não. Porque, né? A gente sabe tudo que a Sandy passou, né? Com a vida exposta, então ela tem esse cuidado com o filho. E ela não gosta de mostrar ele pro público para ele poder sair e ter uma vida normal, sem ser o filho da Sandy, ficarem nem em cima dele. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha, se ele vai querer ser famoso ou não. Então, por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo. Quer dizer, quem vê ele na rua Sim. comigo sabe. Fãs que veem ele chegando num show comigo, sabem. E super respeitam minha vontade e tudo mais. Mas assim, se ele vai no shopping com a minha sogra, com o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai pra cima dele, porque ninguém sabe. Ninguém vem falar, olha o filho da Sandy, vem cá, deixa eu tirar uma foto. E provavelmente se você tivesse postado qualquer coisa dele, isso iria acontecer, Iria né? acontecer. Exatamente. Então, assim, é muito bom poder dar essa opção pra ele. No futuro, provavelmente ele vai ter rede social, provavelmente ele vai escolher se expor de alguma maneira, ou o nível de exposição que ele quer, mas eu queria que essa escolha fosse dele, porque ele não tem nada a ver com a minha fama. E aí, dentro dessa curiosidade ainda, o que acontece é quando a Sandy tá chegando no aeroporto, né, com um filho, e aí tem os fãs ali, pede-se, né, o segurança pede que não fotografem a criança. Os fãs mais assíduos, né, os seguidores mais assíduos já sabem e não fazem nada disso. Mas pede para as pessoas não tirarem foto, não postarem, enfim, coisas do tipo. Quando tem paparazzi, também tem isso. Embora já tenha também um conhecimento de toda a imprensa de que a Sandy e o Lucas não aprovam que tirem fotos do filho. E tem uma lei, né, que você não pode divulgar
rosto, enfim, fotos de uma criança sem autorização dos pais. Então eles se valem disso daí também. Toda a imprensa sabe, então também tem um respeito, assim, de tipo assim, chegou Sandy e Lucas, aí estão ali os paparazzis. Então deixa a criança passar, a criança ir pro carro, e aí depois fazem as fotos da Sandy, do Lucas, enfim. E o menino é poupado, entendeu? Então tem esse entendimento já geral, assim. Então, acho que não é uma questão mais. Acho que no início devia ser mais difícil controlar isso e fazer a engrenagem engatar. Mas hoje em dia acho que já engatou e já foi e tá funcionando super bem. Todo mundo respeita. A segunda curiosidade é que a Sandy é uma mãe super presente no sentido de levar e buscar na escola, participar das reuniões escolares, festinhas, sabe? Festa junina, apresentação de escola. Tudo isso ela sempre faz questão de estar presente e realmente no dia a dia leva e busca o filho na escola de carro, né? Às vezes as pessoas podem pensar, né? Tipo assim, nossa, né? Rica, né? Babás e empregados e não sei o quê. Às vezes nem cuida do filho, não, a Sandy cuida, tá? A Sandy cuida do filho. Ela é uma mãe meio presente. Inclusive, na pandemia, o Lucas contou numa live uma vez que a Sandy estava dando aula de português pro Theo em casa. Foi um ano que a vida deles parou. A gente está se esforçando o máximo aqui em casa, de tentar manter o máximo a rotininha. Eu dou aula de jiu-jitsu para ele, a patroa dá aula de português e ajuda ele na aula virtual da escola. A gente vai se virando e tentando dar um jeito, mas realmente doloroso ver a criancinha fechadinha em casa, mas a gente sabe que a gente está só esperando acalmar tudo e resolver esse pipinão aí para a gente voltar a ser plenamente feliz de novo. E para ser participativa, a Sandy monta a agenda dela em torno da vida do Theo, né? Então, hoje em dia a Sandy não gosta de fazer show no domingo, para poder passar o domingo com o filho, porque os artistas geralmente fazem shows sábado e domingo e folga na segunda, né? Só que folgar na segunda o filho está na escola, então para ela poder ficar com o filho, é no domingo que ela quer folgar. Então ela monta a agenda dela em torno ali da agenda do filho, inclusive férias escolares, tudo isso ela segue meio que a agenda da criança para poder estar junto e poder participar da vida dele. O máximo que eu fiz foram 6 shows por mês. Optei por me dedicar totalmente à maternidade. Sempre que o show era no lugar mais perto, com uma logística mais fácil, ele ia comigo. E vou querer continuar levando enquanto ele não tiver compromisso sério com a escola, dá para levar. Tudo que eu tenho que fazer, administro de um jeito que interfira o mínimo possível na minha presença com ele. Theo pauta minha agenda, minha vida e meu trabalho. Outra curiosidade é que a Sandy impôs ali um tempo limite na frente da TV, na frente de telas, eu acho, né? Numa entrevista de 2016, ela disse que o Theo só podia ficar 20 minutos por dia na frente da TV. Você não vê nem uma novela, um capítulo de novela. Se bem que hoje em dia as crianças e os pais não deixam ver novela, né? Na minha época a gente via tudo. Mas enfim, 20 minutos. Aí depois, anos depois, ela falou em outra entrevista, deu a entender que era 20 minutos de manhã e 20 de noite. Então tinha esse controle aí do tempo que ele ficava na frente da televisão. E não pode ver qualquer coisa também, né? Então tem um controle aí dessa influência da TV também na vida dele. A gente só mostra pra ele em pedaços, porque a gente não deixa ele ver mais que 20 minutos de desenho por dia. Então ele fica vendo em pedaços, mas assim, acaba e começa de novo, acaba, no outro dia começa de novo, sabe assim? Quando acaba, já na sequência já começa de novo e aí fica meio, né? A gente não aguenta mais, já sabe as músicas de cor, ele ouve a trilha sonora de todos. Na época da pandemia, em 2020, numa live, a Sandy falou assim, o tempo dele na frente da televisão tá acabando, uma coisa assim. Então, em 2020 ainda tinha isso, de controlar o tempo dele na frente da televisão. Hoje em dia eu não sei, gente, porque, né, a gente não sabe de tudo. Mas estou te dizendo aí o que eu colhi aí ao longo dos anos. Então, era 20 minutos total, aí depois 20 minutos de manhã, 20 minutos de noite. E em 2020 ela falou sobre ter ali um limite de tempo que estava acabando. Enquanto ela estava fazendo a live, estava acabando o tempo dele na frente da televisão. Olha, eu criança tinha que ver Chiquititas, Xuxa, Disney Crush, todos os desenhos. 20 minutos não dava para ver. Não dava mesmo. Outra curiosidade, que eu acho que isso na verdade toda mãe tem que ser, né? Mas nem toda mãe é. Que a Sandy é muito participativa do universo do Theo, né? Ela já falou que o Theo é geek
igual o pai, o Lucas Lima, né? Então ele gosta dos super-heróis da Marvel, Star Wars, essas coisas, né? Muito por influência do Lucas, né? Porque o Lucas é super fã de Star Wars e tal. E aí ela tem que participar disso, né? Então ela vê, ela já falou, por exemplo, que vê o Guardiões da Galáxia, aquelas séries derivadas do Star Wars, do Disney Plus, enfim, o Mandaloriano, essas coisas assim, né? Porque a gente tava muito nessa de Avengers, Avengers, Avengers. A gente tá vendo toda a sequência dos Avengers há um tempo já, e tudo na ordem, sabe? Porque eles têm uma ordem, né? São muitos filmes, sei lá, 20 filmes. E aí a gente acabou de assistir o Ultimato. E aí ele falou assim, olha, a gente acabou de ver... A saga. A saga toda. E aí, desde as férias de janeiro que a gente tava vendo. Não, desde o ano passado que a gente começou a ver Homem de Ferro, todos, do começo. E aí ontem ele falou, mamãe, acho que eu tô um pouco cansado de batalha. Chega de batalha, hoje eu quero ver Frozen 2. Que ele viu que tava lá na TV. Aí eu falei, ai, claro, vamos ver Frozen 2. Agradeci um pouco, né? Porque eu não aguento mais negócio de Thanos, de Capitão América e escambau. Outra curiosidade é que a Sandy aderiu, né, a essa prática contemporânea de você não dar açúcar para criança até os 3 anos de idade. Somos muito caxias com essa coisa da alimentação. O Theo não come doce porque até 3 anos é que a criança forma o paladar dela. Então as coisas que ela não aprendeu a amar, a gostar muito até os 3 anos, muito possivelmente ela não vai amar, não vai se viciar no futuro. Bala para ele é uva passa. Theo adora. Sobremesas geralmente são frutas e gelatina incolor sem corante. Até os 3 anos, o bebê desenvolve o paladar para o resto da vida. A nutricionista do Theo é contra glúten, lactose, mas ele come pão, macarrão integral, não sou radical. Cuidei muito da alimentação dele e já percebo que ele também é mais regradinho. Levei o Theo aos 5 meses para nutricionista e hoje ele come de tudo. Legumes com arroz, carninha, lentilha. Nunca comeu doce e gosta de se alimentar bem. 7ª curiosidade é que a Sandy está super antenada nas questões de segregação, discriminação, preconceitos e tenta passar para o Theo uma educação ali livre de preconceitos, ou pelo menos mais livre possível, né? Porque o mundo, né? A gente está inserido numa sociedade cheia de preconceitos, então ela tenta educá-lo nesse sentido. Eu tomo muito cuidado com isso desde já, para não incutir na cabeça dele esses inúmeros preconceitos, racismo, machismo, sexismo, tudo que tem de ruim na nossa sociedade. Estou tentando fazer a minha parte para nunca deixar o Theo ser influenciado por esse tipo de coisa. Só influência positiva para que ele sempre enxergue as pessoas como pessoas iguais, independente do sexo, cor, raça, independente de tudo. Aliás, a Sandy falou isso numa entrevista para mim, em 2017, no Popline, e eu tenho um e-book chamado 55 Perguntas para Sandy, onde eu compilei todas as perguntas que eu fiz para ela entre 2010 e 2022, ao longo de várias entrevistas. Para ler esse e-book, o link tá aqui na descrição. Clica aí, você encontra lá na Amazon. E quem é cliente lá do Prime Video pode ler de graça, né? Que é o Kindle Unlimited, algo assim. Então, vai lá. Tá legal, tá bonitinho. Aí, pegando o gancho nessa coisa da criação livre de preconceitos, a Sandy também faz ali tentou guiar o filho, guiar o Theo, numa criação livre de amarras de gênero, sabe? Tipo assim, isso não pode que é de menina, isso não pode que é de menino, coisas assim. Então, ela virou notícia alguns anos atrás, por conta de uma foto que mostrava que o Theo tinha uma boneca do Frozen, se eu não me engano. Não era nem uma Barbie, não, era uma boneca do Frozen. Isso causou tipo, oh, meu Deus, ela deu uma boneca pro menino. E a Sandy respondeu sobre isso super, tirou de letras, respondeu super bem. Ele brinca com bonecas e bonecos e carrinhos e trenzinhos e bola e não sei o que. Ele brinca com tudo, a gente não coloca nenhuma restrição para ele, porque né, na nossa concepção não existe isso de brinquedo de menina e brinquedo de menino, né? A gente tá criando ele para não ser uma pessoa machista, uma pessoa sexista, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa, enfim, com uma cabeça muito fechada, né? A gente quer que ele tenha muita liberdade para ele ser o que ele for, assim, quando ele crescer. Então, ou na infância mesmo. Então, assim, nem sei, assim, a gente só, o post do Lucas foi uma coisa muito natural. Ele não imaginou que pudesse ter reações, assim, ou muito negativas ou muito elogiosas, como se isso fosse uma grande coisa, a gente permitir que o filho brinque com uma boneca também, sabe?
E se você quer saber mais a fundo, assim, se ele fosse gay, se ele virasse gay, eu não teria problema nenhum com isso também. Porque, né, somos todos iguais, todos irmãos. Então, tudo certo. Nona curiosidade pra vocês é sobre os aniversários do Theo, né? A Sandy sempre faz festas temáticas pro Theo, aluga um buffet, contrata ali a decoração, sempre temática, né? A festa mais recente, no ano de 2023, no aniversário de 9 anos dele, foi com o tema do Senhor dos Anéis. Eu falei que ele era geek, que ele era desses. Então, gente, 9 anos, minha festa seria o tema Sandy Júnior, Chiquititas, Theo, Senhor dos Anéis. Tá bom pra você? E aí, ela sempre faz isso. Então, é um buffet, não é uma coisa assim, um festão escalafobético. Não, é um buffet mesmo, decoração, poucos convidados, amigos da escola, familiares e tal. Uma coisa bem simples, assim, um aniversário bem classe média, na verdade, gente. Se não fosse, né, a Sandy, né, e tudo deve ser do bom, do melhor, mas tudo muito pé no chão, assim. Não é um festão, não sei o que, aquelas coisas imensas, não, uma coisa tranquila. A 10ª curiosidade é que a Sandy já falou também que pra ela a maternidade significa sentir culpa o tempo inteiro. Se você tá trabalhando, você tá com culpa. Se você deixa seu filho pra ir se divertir um pouquinho sozinho, você tá morrendo de culpa. Falo muito disso na terapia. Se tenho que fazer algo por mim, como ir à manicure ou à acupuntura, fico péssima. Passa pela cabeça que devo permanecer grudada no Theo, focando só nas necessidades dele. Estou me adaptando, mas chorava a cada vez que o levava à escola. Toda separação é difícil. Demorei mais de 2 anos para aceitar a ideia de viajarmos sem ele. E isso, claro, é uma declaração antiga da Sandy, tá, gente? Que hoje em dia a criança tá grande, né? Ela não tá chorando mais. Claro, isso é porque ele era menorzinho na época. Essas foram as curiosidades da Sandy enquanto mãe. Espero que vocês tenham gostado. Se você lembra de mais alguma, comenta aqui, que eu quero saber. O que você sabe aí que eu não falei aqui, que eu não lembrei. Me conta também. Beijo, até semana que vem.